Olá, tudo bom? Você que está chegando aqui agora, peço por favor para você se inscrever no canal e dar um troféu joinha aí, um like nesse vídeo, para ele alcançar mais pessoas. Quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, mais vídeos eu vou conseguir fazer e melhor vai ficar nesse canal. Bom, estou gravando esse vídeo aqui porque rolou uma polêmica hoje à tarde. Pela tarde, o André Rizek comentou sobre a diferença de cobertura entre o vice-campeonato mundial do Vasco, em 1998, contra o Real Madrid, e o vice-campeonato do Flamengo, recentemente, agora em 2019, contra o Liverpool. O Rizek qualificou isso como um absurdo, o que eu acho que a opinião dele tem que ser respeitada, e eu respeito pra caramba isso, tá? Eu só queria dar um contraponto aqui, falar uma outra coisa que eu acho que existem muita diferença quando a gente fala das duas coberturas e que talvez justifique isso editorialmente falando. Tá? O Rizek, pelo que eu entendi, ele acha que a cobertura foi clubista porque ela dá um viés do olhar do rubro-negro sobre aquela derrota e tudo mais, mas eu acho que existem coisas que justificam isso aí. Bom, o Jornal Extra de 98, ele era dirigido pelo Renato Maurício Prado, que já até passou pelo Sport TV, e acho que muita gente conhece, um jornalista com muito tempo de carreira, cobriu grandes eventos esportivos, cobriu inclusive o Campeonato Mundial do Flamengo em 1981. O Renato Maurício Prado, eu nunca conversei com ele a respeito dessa cobertura, mas eu sei de algumas coisas que não foram lembradas hoje. Em primeiro lugar, o Vasco, na época presidido pelo Antônio Soares Calçada, mas com influência forte do Eurico Miranda, que era vice de futebol, ele fez questão de fazer uma carreata na frente da sede do Flamengo com a Taça Libertadores, né? Havia, tanto nas entrevistas dos jogadores, nas declarações de dirigentes, quanto até mesmo na boca dos torcedores, uma sensação muito grande que aquele Vasco ia conseguir se equiparar ao Flamengo em títulos internacionais, ou seja, conquistando a Libertadores e conquistando o Mundial. A partir do momento que conquistou a Libertadores, isso ficou mais claro, né? Isso ficou mais próximo de acontecer. Ao contrário do que aconteceu hoje, naquela época, a Libertadores acontecia no meio do ano e o Mundial no final do ano. Dessa vez, agora, os dois são no final do ano, né? Tem apenas um mês de diferença. Naquela época, teve cerca de 3-4 meses. Então, a notícia da Libertadores, do Campeonato da Libertadores, ela deu tempo de se acostumar, né, de se diluir no sentimento tanto do torcedor quanto de redações, coisa que agora não teve. Então, assim, o Vasco passou quase todo aquele período do brasileiro, antes do Mundial, olhando apenas o Mundial. Tá? Não fez um brasileiro tão relevante. O foco era o Mundial. Tá? Os jogadores falavam isso, que era uma chance de igualar o título do Flamengo, que era uma coisa que ia justificar uma geração toda e tudo mais. E o que eu acho que é o principal das duas coisas é que naquela época a diferença entre a Europa e a América do Sul já existia, mas ela não era tão grande, tão imensa quanto é hoje. Tá? Em algum momento essa diferença ficou enorme, assim, parece quase incomensurável. Tá? A gente parece que não tem como alcançar mais os caras em algum momento. Tanto que a importância que eu acho que do resultado do jogo do Flamengo e Liverpool tem muito a ver com isso. Naquela época não era uma diferença tão grande assim, era difícil vencer os europeus, mas não parecia impossível. Tanto que a atuação do Vasco, que foi eleita pelos eleitores do Globoesporte.com como a melhor de um time brasileiro contra um europeu, que eu acho que é outro debate, mas eu acho que é muito válida essa afirmação, porque o Vasco fez um grande jogo contra o Real Madrid, grande jogo. Teve pelo menos 2 bolas do Felipe, que ele sai driblando e chuta cruzado, que você não entende como é que não entraram. Né? E o Real Madrid ganhou numa jogada individual, do Raul, que acabou driblando o lateral direito Vitor, que teve uma passagem curta pelo Vasco da Gama, e fazendo o gol da vitória. Então, esse fato da diferença não ser tão grande fez o Vasco acreditar que o Mundial é uma coisa mais vencível. Eu vi nas coberturas, todo mundo que falava, analisava, que era praticamente impossível o Flamengo vencer o Liverpool, o que eu acho que foi uma análise errada, equivocada, mas acabou criando um clima de se preparar para o pior, né? De não haver uma expectativa muito grande. E por fim, teve uma grande, extensa cobertura de uma coisa que na época foi chamada de Fla Madrid. O que era Fla Madrid? Era uma brincadeira feita pelo humorista Bussunda, de que toda a torcida do Flamengo ia apoiar o Real Madrid. Chegou a ter uma camisa oficial com isso, e toda essa zoeira ali ganhou grandes contornos disso aí. Então, quando acontece o vice-campeonato, a situação de ter esse olhar do rubro-negro é porque realmente não tinha um grande drama naquilo dali, e havia uma expectativa muito forte que o Vasco tinha condições de vencer aquele título. Eu acho, pessoalmente, se desse para voltar no tempo, eu acho que teria sido ótimo se fizesse uma cobertura positivista daquele título do Mundial do Vasco. Tá? Acho que foi um jogo muito Vasco. Aquele time do Vasco possivelmente foi o maior time que o Vasco teve em toda a sua história.
Um time muito forte, e que, se a gente lembrar, não contava com 2 estrelas do brasileiro conquistado um ano antes, que é o Edmundo e o Evair. O ataque era formado por Donizete e Luizão, que é uma boa dupla de ataque, mas muito inferior a Evair e Luizão. A Evair e Edmundo, perdão. Mas eu acho que não era a mesma coisa. Então, todas essas coisas aí, todas as diferenças e tudo mais. Além disso tudo, gente, tem uma diferença de 21 anos de uma cobertura para hoje. 21 anos, o jornalismo muda muito. Eu citei o Renato Maurício Prado no início da conversa, porque ele já não é mais o diretor do Extra há muito tempo. Muda-se os jornalistas, repensam-se as coisas. O jornalismo evolui, como você aí também evolui. Então não é justo você exigir a mesma cobertura que aconteceu há 21 anos atrás, né? Não, então o editor que tem hoje lá, ele vai olhar como é que foi a cobertura do Vasco, fazer uma cobertura igualzinha, para ser isento. Não faz o menor sentido isso. O responsável pelos esportes hoje, se não me engano, é o Marvel, né, jornalista que está no Twitter. Não faz sentido você exigir dele que ele faça uma cobertura igual à cobertura de 21 anos atrás. Ele é outro jornalista, ele tem outra cabeça editorial, ele tem outros valores. Tudo é jornalismo. Mas, assim, no editorial, a gente vai mudando, vai aperfeiçoando as coisas com o tempo. Lembre-se também que naquela época a internet já existia, mas não era tão forte como hoje. Rede social era só um conceito ainda, não era uma coisa tão fortalecida. Mesmo o WhatsApp, gente, não tinha naquela época. Mensagens instantâneas assim é um luxo. A gente tinha o velho ICQ, que, para quem lembra aí, era um programa muito diferente de um WhatsApp, que você, na palma da sua mão, você consegue falar com qualquer contato ao redor do mundo. Todas essas diferenças, para mim, são fundamentais e muito mais importantes para essa diferença de cobertura em relação a qualquer tipo de clubismo. Eu acho que os vascaínos têm todo o direito de reclamar daquela abordagem, mas eu acho que não faz sentido responsabilizar agora quem cobriu o Flamengo, o vice do Flamengo agora, por causa daquela cobertura de anos atrás. São pessoas diferentes, são valores diferentes, são momentos totalmente diferentes. Se você chegou até aqui e ouviu tudo isso, por favor, dá um joinha aí no vídeo e se inscreva no canal. Eu pretendo gravar outros vídeos sempre falando disso tudo aí. E se você discorda de mim, por favor, deixa aí nos comentários, vamos falar a respeito. Se você concorda com o Rizek, se você concorda comigo, se você discorda, se você tem outra opinião, deixa aí que eu respondo, tá bom? Um abraço, tchau.